Então, passando dessas limitações, nós chegamos nesse ponto do que é ser igreja, né? O termo igreja, ele está por toda parte, né? Algumas pessoas usam igreja para descrever um prédio ou um salão em um centro de uma praça, né? Geralmente nas cidades do interior, na praça principal, né, tem aquele templo, né, ali gigantesco, né, proeminente. Então você chega na cidade e pergunta onde é a igreja, todo mundo vai identificar onde que está aquela igreja. Então o termo igreja ele está por todo lado, é utilizado para diversas formas. Outros a usam para descrever também denominações religiosas mundiais, né, completas com regiões, distritos, templos. Também o termo é utilizado para descrever essas organizações, né, essas organizações religiosas. E isso também é um dos fatores de confusão na mente das pessoas sobre o que é ser igreja. Né? As definições confusas de igreja em nosso tempo, muitas vezes, vedam o significado original dessa palavra, quando aplicada no Novo Testamento ao povo de Deus. Então, quando essa palavra, esse termo é utilizado para o povo de Deus nas Escrituras, ela simplesmente vai sendo distorcida no decorrer dos anos após o início da igreja e após o início desse conceito começar a se estabelecer em relação ao povo de Deus, às pessoas que nasceram de novo. Então, nós precisamos renovar em nosso coração esse entendimento. Igreja é um edifício construído com blocos de cimento? É interessante essa pergunta, porque quando a gente faz essa pergunta, a grande maioria das pessoas elas vão dizer, lógico que não é, né? Elas vão dizer isso, né? Lógico que não é bloco, que não é cimento, a gente sabe disso, né? A grande maioria das pessoas elas vão dizer isso. Não, é lógico que eu sei que isso não é verdade. Mas quando nós fazemos esse curso aqui presencial, a gente pega uma folha de papel, e com essa folha de papel a gente pede para as pessoas desenharem, né? Eu sempre digo assim, pessoal, pegue uma folha de papel e desenhe aí, por favor, uma igreja. Eu sempre faço essa dinâmica. Desenhe aí, por favor, uma igreja. E aí o que é que acontece? A pessoa, eu dou um curto espaço de tempo para a pessoa não ter tempo muito de raciocinar, né? Porque eu quero pegar o primeiro sentimento, entendimento que ela tem do que é a igreja, e digo, eu vou lhe dar aí 15 segundos para você desenhar uma igreja. E aí as pessoas vão e eu começo a contar. Vamos lá, 1, 2, 3, e o pessoal começa a desenhar. Eu já apliquei essa dinâmica em centenas de igrejas ao redor de todo o Brasil, desde o sul até o norte do país. Em vários lugares eu já apliquei essa dinâmica e sempre 90% da turma ela faz o desenho de um templo, de uma casinha, né? Isso aí é batata, né? Então, quando eles fazem esse desenho da casinha, né? Quando eles fazem o desenho da casinha e depois eu digo essa frase aqui, né? Igreja é um edifício construído com blocos. Elas dizem assim, não, igreja não é construída com bloco. Mas a primeira representação que nós fazemos quando somos pressionados a descrever o que é igreja, nós encontramos o templo como sendo essa forma. Então não, a igreja ela é um edifício construído com pedras vivas. Onde é que a gente encontra isso nas Escrituras? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde o apóstolo está dizendo que nós somos pedras vivas e formamos o edifício de Deus. Essas pedras vivas são chamadas de santos e são membros da família de Deus. Efésios 2, 19 ao 22. Então essas pedras vivas que fazem, que montam esse edifício de Deus, que montam essa construção, né, do edifício do Senhor, onde Ele habita, né, que não habita com coisas feitas pelas mãos dos homens, né, mas habita naquilo que Ele mesmo fez com estrutura para suportar a sua glória e a sua presença. Então, essa família, sim, é a igreja de Deus, que não é feita de blocos, que não é feita
de pedras de cimento. Então, eclésia, né, igreja, no nosso contexto, né, que essa palavra eclésia, ela no grego, ela significava, antes do surgimento da igreja, né, do nosso Senhor Jesus, a Assembleia dos Santos, era um termo que era utilizado para as assembleias, né, dos magistrados. Então, eles tinham ali uma eclésia, né, ou seja, uma assembleia onde os magistrados se reuniam para poder deliberar, tomarem ali as suas decisões. Após o surgimento, né, de Jesus, do povo de Deus se reunindo, então esse termo eclésia também foi utilizada, né, para definir a assembleia de quem? Dos magistrados? Não, da Assembleia dos Santos. Né? Então a reunião dos santos, né, se chama eclésia, né, se chama igreja. Então quando esses santos, né, quando essas pessoas estão reunidas, né, elas são igrejas. Né? Então eu sou igreja. Quando eu digo eu sou igreja, porque eu sou uma pedra que faço parte desse grande edifício. Você aí onde está na sua cidade, você é uma pedra e faz parte do mesmo edifício que eu também faço parte. Um edifício onde Deus é glorificado e não nós, homens, somos glorificados. Quando o edifício, que é a igreja do Senhor, que são as pessoas em assembleia, reunidos, estão demonstrando essa união, essa vida em Deus, ali o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Então, aqueles que são convertidos verdadeiramente a Cristo são chamados santos. 1 Coríntios 1:2, Colossenses 1, do 1 ao 2. Então, aqui a gente tem um alicerce escriturístico que nos dá o entendimento muito claro do que é ser igreja, né? Do que é igreja. Então, nós vamos entender aqui do porquê que nós precisamos falar disso, o porquê que isso, né, nos incomoda. Muitas vezes, quando a gente vê alguém falando isso aí, a gente fica achando assim, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei. Mas, quando a gente diz que sabe, muitas vezes não condiz com aquilo que nós fazemos, nem com aquilo que nós realizamos. Então, nós precisamos trabalhar bem esse conceito em nossos corações. Então, nós temos aqui um templo, né, um templo onde a igreja, né, deveria reunir. E quando eu vejo essa imagenzinha aqui, quem é aqui do Rio Grande do Norte, já viajou bastante ali para a região do Seridó, ele sobe ali na Serra do Doutor, né? E aí na Serra do Doutor, quando você vai subindo, no finalzinho ali da subida, do seu lado esquerdo, você vai ver um templo, né? Que até uma vez eu falei com o pastor Silvani. E eu disse, pastor Silvani, quem é aquele templo ali, né? Quem é que coordena aquele templo ali? Eu disse, não sei não, todo semestre tem uma placa diferente, tem um grupo diferente que está à frente daquele templo ali. Então é uma casinha, um templozinho que é interessante, a gente sempre passa lá, eu sempre olho, sempre vejo aquele templo. Mas independente daquele templo estar ali com uma placa ou não, independente de ser uma estrutura gigantesca ou uma estrutura pequena, independente de como ela seja, né, existem naquela comunidade pedras vivas, um templo espiritual. Existem crentes ali, né? Existem pessoas que creram em Jesus. Né? Não sabemos qual carga doutrinária foi transmitida e alicerçada no coração deles, né? Mas é um povo que adora Jesus, né? Que glorifica o nome do Senhor. Então, independente se destruíssem aquela casinha ali, que tem lá aquele templozinho pequeno ali naquela ladeira, o povo de Deus continuaria naquele lugar. Então, Pedro, Rosa, Maria, né, Alexandre, Felipe, Elisa, Marta, seja lá quem for, formam o templo espiritual de Deus. A verdadeira igreja, que tem poder para glorificar ao nome do Senhor Jesus aqui nessa terra. Então, como um organismo vivo, a igreja ela pode sentir medo, Atos 5:11, ela pode e deve orar, Atos 12:5, ela fala, né, ela pode e deve falar, Mateus 18:17. Então, a igreja ela é um organismo vivo.
ela não é uma estrutura morta, né? Ela não é uma estrutura morta. E isso faz total diferença dentro do processo de plantação de igreja, pois, independente se vai existir o templo físico ou não, a igreja pode existir em qualquer lugar, em qualquer canto do mundo. Eu sempre digo assim, que se o pessoal aí que estão preparando a próxima espaçonave, a próxima nave aí para poder levar o homem a Marte, né? E se o cara ele consegue fazer com que essa experiência seja concretizada e a gente tem uma colônia, né, de pessoas, de seres humanos morando em Marte, eu pergunto, ali nós temos um campo missionário, né? Ali nós temos um campo onde precisamos também expandir o reino de Deus, levar o evangelho do Senhor Jesus, estabelecer ali uma igreja. E se nós conseguirmos fazer isso, seja por qual forma for, e ali então nasce um povo, 2, 3, 4 astronautas, e que creem em Jesus, tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, converteram seus corações, e ali então eles passam a ser a igreja, né? Uma igreja, um edifício de pedras vivas, adorando ao Senhor em outro planeta. Ninguém sabe, né? Daqui para frente, a tecnologia, até onde ela vai nos levar, até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, esse organismo vivo, ele pode estar reunido em qualquer lugar da face da Terra. Não existe limites para essa igreja formada por essas pedras vivas existir. Nós temos limites, sim, de templos físicos, pedras, estruturas. Nós temos limites, sim. Na Rússia, agora, esses dias, uma família que estava reunindo em um lugar, estava sendo destruído ali aquela casa, porque a igreja reunia naquela casa. Então eles estavam destruindo a casa do cara. Mas eles acabam com a igreja? Não, a igreja continua. O templo foi destruído. Então na Coreia do Norte você não pode ter um templo físico, mas existe uma igreja lá dentro que adora e que glorifica o nome do Senhor. China você não pode ter, se não for uma igreja estatal, uma igreja reconhecida pelo governo e regulamentada pelo governo, que tenha os seus sermões fiscalizados pelo governo, e quem é chinês nacional do próprio país não pode participar dos cultos naquele lugar, a não ser que tenha uma autorização, né, por parte do governo para você cultuar. Fora essas estruturas, existem milhares de irmãos em Cristo Jesus que adoram nas montanhas, no meio das selvas, dentro dos buracos, dentro das cavernas, em vários lugares diferentes do mundo. Por que que isso é possível acontecer? Porque Deus instituiu uma igreja como pedras vivas em pessoas. Então vamos alicerçar esse entendimento em nosso coração. Então, mas aí você pergunta, mas aonde que esse negócio começou a surgir, né? Aí aqui eu trago um panorama histórico aqui desde o início, né, da igreja até a nossa era atual, e nesse gráfico você vê as diferentes eras e as diferentes épocas aonde a igreja se manifestou sobre a terra, né? E por volta aqui mais ou menos de 300, né, aqui depois de Cristo, né, quando há a união do Estado e da igreja, ali Constantino ele assume, né, o império e dá liberdade ao cristão, e aí templos começam a ser construídos, e aí lá por volta de quase 500, né, do ano 500 surge o papado oficialmente, e aí um templo, né, gigantesco é feito em Roma, onde esse papa ele habitaria, e todo esse processo se iniciando, né, nessa época que as escrituras é retirado do povo, né? Olha como isso é interessante, né? As escrituras, as escrituras históricas, né, que haviam à época, é privativa do alto clero, né, da igreja ter acesso a elas. Todo o povo
não teria acesso a essa história, né? A forma como a igreja vivia, a forma como a igreja se relacionava. E isso durou aí por 1000 anos, né? Que é conhecido como a Idade das Trevas. Né? Então essa Idade das Trevas é o tempo em que as Escrituras fica escondida da pessoa comum, vamos dizer assim, né? Eu sou um cristão, fui ali alcançado, evangelizado, doutrinado dentro dos preceitos do catolicismo, né? Mas não tenho acesso às Escrituras Sagradas, né? Não tenho acesso a como a igreja vivia. Então, durante todos esses anos, se perdeu, né, o conceito do que era ser igreja. Né? Se perdeu esse conceito. Então, a visão e o entendimento do que era ser igreja era aquilo que as gerações estavam tendo. Né? Era aquele império, era aquela força, né, religiosa, política, que governava, né, sobre todas as coisas. Então, isso aí vai até chegar o período da Reforma Católica, né, conhecida como a Reforma Protestante, que vários pilares, né, foram combatidos, transformados, as Escrituras Sagradas começaram a ser impressas na língua popular, ou seja, as pessoas começaram a ter acesso a essas Escrituras, e aí começou então a se formar um pensamento, né, mas não se rompeu com o entendimento das estruturas. Então houve o rompimento do grupo protestante, né, mas ao contrário de se ter uma catedra, né, central, aonde o Papa, né, governaria sobre toda a igreja, né, fizeram várias outras catedras menores, né, cadeirinhas menores, distribuídas, cada uma em seu clero, cada uma em sua denominação, metodistas, congregacionais, presbiterianos, luteranos, batistas, e daí vem todo, né, a divisões dos grupos, mas todos eles resgatando o mesmo modelo católico, né, tirando logicamente aqueles pontos que eles discordaram e protestaram contra no processo da Reforma Protestante. Então isso foi passando, anos se passando, e chegamos hoje. E temos então hoje todas essas estruturas religiosas, né, estruturais, denominadas como igreja. Né? Então é por isso que nós temos isso hoje. As pessoas pensam, mas por que nós temos isso? É por isso. É por causa da nossa história. É por causa das nossas experiências. É por causa daquilo que a gente veio carregando, né, durante as gerações, alguns outros grupos tentando desfazer esses conceitos, mas de uma forma tão radical que faz com que os outros grupos, né, tendam a rechaçar e não aceitar esse entendimento, né, de uma igreja existir sem estar ligada a um templo físico. Então, é um conflito da nossa geração, e que essa pandemia veio, né, trazer essa discussão de uma forma bem mais ampla. Né? A pandemia que está acontecendo em todo o mundo privou as pessoas de estarem dentro das estruturas físicas. Né? Então isso foi um choque gigantesco na estrutura, né, que havia e que há ainda. Né? Foi um choque gigantesco porque aquela estrutura que tinha sido criada para a adoração como referência do que é ser igreja, agora perdeu completamente a sua referência. Né? E agora o que é que se faz? Então as pessoas entram em desespero. Muitas pessoas dentro de casa estão em casa, mas estão desesperadas. Dizendo, eu não espero ver a hora, meu Deus do céu, o que é que vai ser da gente se a gente não voltar para a igreja, se as igrejas não voltarem a ser abertas e tal. Então fica todo esse pensamento, né, e fazendo com que muitas pessoas aí percam completamente o foco do que é ser igreja.
Então, o resgate, né, desse entendimento é fundamental, né, para que a gente possa estabelecer o processo de plantação de igreja de uma forma escriturística, de uma forma bíblica. Então, deixa eu pular aqui para... Então, entender o conceito bíblico de igreja como um corpo de pessoas chamados para abandonar o pecado, para serem santos, nos ajuda a apreciar a riqueza da descrição de Paulo, quando ele fala que a igreja de Deus, fala sobre a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o Senhor compra a sua igreja com o seu próprio sangue, e esse sangue é derramado por pessoas e não por estruturas. Jesus não morreu para comprar terra, prédios, nem para estabelecer alguma instituição ou organização. Ele morreu para comprar as pessoas, as almas dos homens e mulheres que estavam mortos no pecado, mas que agora alcançaram a salvação e a vida eterna. E aí nós temos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos e aos Coríntios, alicerçando esse entendimento.